O comércio internacional exige expertise e, como diz o ditado, o Brasil não é para amadores. Utilizamos o sistema intermodal, que combina o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. O nosso objetivo é a consolidação de bons negócios. Nossa atuação é ampla, contudo, focamos nos setores industrial, offshore, comercial e de bagagens acompanhada, que também inclui mudanças. Contamos com excelente relacionamento com fornecedores, que facilita a negociação de preços, modalidade de pagamento e outras vantagens. A recessão econômica que assombrou o Brasil nos últimos anos fragilizou bastante alguns setores da indústria. Um exemplo fácil é a construção civil, mas no ano passado esse cenário de crise na indústria começou a ter uma reversão. Isso não é fruto de sorte, isso não é fruto do acaso, isso é porque de fato nós tivemos uma reorientação importante na agenda econômica do país, o estabelecimento aí de uma agenda de reformas que faz o mercado financeiro ficar mais confiante, isso ajuda a criar um ambiente macroeconômico benigno. Então, quando a gente olha a queda da inflação, queda dos juros, foram os primeiros efeitos desta arrumação. E aí vai ser essa recuperação da demanda e, obviamente, a gente vai ver aí indicadores de crescimento mais robustos. Importe dos Estados Unidos, onde qualidade conta. Os fornecedores deste programa estão nos Estados Unidos ou Canadá, de onde as encomendas são enviadas para a nossa central em Orlando, na Flórida, para serem embarcadas para o Brasil. Pesquise online ou de outra forma. Compre e pague ao fornecedor diretamente. Envie para a nossa central, onde consolidaremos e embarcaremos para seu endereço no Brasil. A logística moderna utiliza o sistema intermodal, onde o transporte rodoviário se alinha às sequências do ferroviário, assim como às conexões do aéreo, criando uma corrente de eficiência para minimizar tempo ponto a ponto e manter os negócios sempre em alta. Disponibilizamos de serviços de assessoria de encomendas urgentes, overnight delivery, e também de consolidação de cargas marítimas que facilitam o transporte via container compartilhado para encomendas com baixa metragem cúbica. Bons negócios! Agarre esta oportunidade. noscontainer.com. Navegar ou sobrevoar centenas e centenas de quilômetros mar adentro. E saber que em algum lugar, bem lá no fundo, uma reserva gigantesca e intocada de petróleo nos aguardava. Só que o fundo era uma distância jamais perfurada pelo homem, que ia além de um oceano de águas ultraprofundas. O tesouro estava abaixo da camada de sal, a 7.000 metros da superfície. O Brasil descobriu que o pré-sal era uma realidade em meados de 2006. Estaria no Sudeste, com 3 vezes o tamanho do estado do Rio. Esse petróleo é descoberto debaixo dessa camada de sal, por isso chamada de pré-sal, é um petróleo que há 10, 15 anos atrás era impossível de ser produzido. Naquele momento, 10 anos atrás, você tinha um conjunto menor de informações, né, que levou a essa euforia inicial. Muita gente falava que seria um mar de petróleo do Espírito Santo até Santa Catarina, evidentemente que não é isso do que se trata, mas como, digamos assim, uma nova fronteira petrolífera, inclusive no plano internacional, o pré-sal realmente vem confirmando, digamos assim, esse potencial. Com a evolução do pré-sal é muito possível pensar em produzir entre 4 e 5 milhões de barris por dia no Brasil, desenvolvendo pré-sal. Portanto, essa projeção inicial não ficou tão diferente, não. O que aconteceu é que ela foi defasada no tempo, né? Então, o que se esperava para 2020, 2021, 2022, talvez aconteça aí em 26, 27, 30.
mas que vai acontecer, deve acontecer sim. Hoje, metade de todo o petróleo brasileiro vem do pré-sal. De 21 plataformas como essa, que desenvolveram tecnologia de ponta e estão perfurando poços 3 vezes mais rápido do que 10 anos atrás. A quantidade de óleo que vem debaixo da camada de sal é cada vez maior e bateu recorde em abril desse ano, 1,5 milhão de barris em um dia. Eu acho que a sociedade brasileira como um todo tem que ser capaz de desenhar um planejamento de longo prazo de forma a que o país tire o melhor proveito possível desse presente brasileiro que foi o pré-sal. O programa Nosso Container oferece assessoria de logística entre os Estados Unidos e o Brasil, que viabiliza a tranquilidade para o trajeto de sua encomenda ponto a ponto. Utilizamos o sistema intermodal que combina o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Os fornecedores desse programa estão nos Estados Unidos ou Canadá, de onde as encomendas são enviadas para a nossa central em Orlando, na Flórida, para serem embarcadas para o Brasil. Pesquise online ou de outra forma, compre e pague ao fornecedor diretamente. Envie para a nossa central, onde consolidaremos e embarcaremos para o seu endereço no Brasil. O empresário criativo sabe como burlar as dificuldades utilizando estratégias inteligentes. E a consolidação de cargas é uma delas. No mundo globalizado e competitivo que nós vivemos hoje, o pleno conhecimento e a utilização de ferramentas que propiciam maior otimização de nossas atividades é fundamental. E uma dessas ferramentas é a consolidação de carga. O processo de consolidação ocorre para os embarques de exportação, caracterizando-se pelo acondicionamento de um ou vários lotes de carga em um embarque somente. E o processo de desconsolidação ocorre nos embarques de importação, caracterizando-se pela retirada desses vários lotes daquele único embarque. Desse modo, a gente consegue otimizar processos e otimizar custo de frete para pequenos lotes de carga. O programa Nosso Container tem base em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, com a empresa irmã no Rio de Janeiro, de onde distribuímos para todo o Brasil. Oferecemos aos nossos clientes a nata de profissionais em toda a nossa network dentro e fora do Brasil. E incentivamos o contínuo aprendizado, pois leva ao estado da arte em qualquer atividade. Agradecemos aos parceiros da DLA Cursos e encorajamos aos interessados que se envolvam no processo de contínuo aprendizado. Se você é exportador, se você é importador, se você é agente de carga, se você é um operador logístico, ou se você atua no planejamento de operações internacionais, é fundamental que você conheça o processo de consolidação e desconsolidação. E essa oportunidade você tem agora no nosso curso. Na hora que você quiser, no momento que você puder estudar. Não perca essa chance. Matricule-se agora. Um abraço, te vejo lá. Os Estados Unidos são nosso segundo maior parceiro comercial. O fluxo de comércio entre os dois países somam mais de 46 bilhões de dólares e para que comércio e investimentos cresçam ainda mais, eles falaram sobre as reformas que o Brasil está fazendo para voltar a receber investimentos e retomar o crescimento. Deputados democratas e republicanos falaram sobre as vantagens de aproximar os dois países. Este deputado é da Pensilvânia, onde fica a sede da brasileira Braskem nos Estados Unidos. Ele acredita que em um momento em que o país está revendo suas relações com os vizinhos, Canadá e México, há também uma grande oportunidade de novos acordos de comércio com o Brasil. A very natural step is to begin to look at what we might be doing with Brazil in a basis of a bilateral trade agreement.
Além dos deputados e da Embaixada do Brasil, participaram também empresários de companhias brasileiras e americanas, como a Embraer, Citi, Braskem, DuPont e General Electric. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, destacou que este é um momento chave para os investidores voltarem a olhar para o Brasil. Preparing the way for new investments, and the business community has already noticed that. O programa Nosso Container oferece assessoria de logística entre os Estados Unidos e o Brasil, que viabiliza a tranquilidade para o trajeto de sua encomenda ponto a ponto. Utilizamos o sistema intermodal que combina o transporte rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo. Os fornecedores deste programa estão nos Estados Unidos ou Canadá, de onde as encomendas são enviadas para a nossa central em Orlando, na Flórida, para serem embarcadas para o Brasil. Pesquise online ou de outra forma, compre e pague ao fornecedor diretamente. Envie para a nossa central, onde consolidaremos e embarcaremos para o seu endereço no Brasil. O programa Nosso Container oferece a chance para que operadores de cargas internacionais façam parte da logística compartilhada, na qual diversas encomendas de diferentes clientes possam ser acomodadas em um só container, minimizando custos e agilizando processos, com auxílio de ferramentas de TI de última geração. Neste formato, cada operador utiliza a metragem cúbica que necessita, evitando assim o desperdício de espaço no container e ganhando agilidade no tempo de despacho do mesmo. Cada caso é um caso, e somando a diversos outros casos, somente a tecnologia poderia oferecer alternativa tão inteligente para este tipo de desafio. Nosso foco é utilizar o que há de melhor, o estado da arte, em todos os processos, pois sabemos que assim os engajados no circuito serão grandemente beneficiados. Junte-se ao programa Nosso Container, encaixe suas aspirações às nossas e deposite nessas operações o alinhamento perfeito, seguro e estável para o sucesso. A maior recompensa é a satisfação do cliente ao perceber que uma operação inteligente reflete no custo final de sua encomenda, que passa por diversos e mirabolantes processos, cuja habilidade de seu operador lhe trouxe muita alegria. O programa Nosso Container se especializa em operações entre os Estados Unidos e o Brasil, tendo as cidades de Orlando, na Flórida, e Rio de Janeiro como base de ponto a ponto, de onde recebemos e enviamos encomendas para todas as regiões de ambos os países.